Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação Matemática. Meu nome é Douglas e hoje nós iremos resolver problemas. Aposto que você tem muitos problemas na sua vida, não é isso? E a nossa aula de hoje é neste assunto. Porém, não é bem esse problema aí que você tem na sua vida, não. São problemas matemáticos, problemas de física, de forma geral. Mas, de repente, tem uma técnica aqui que você pode aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, vem comigo que nós iremos estudar essas técnicas. Então, aula de matemática do Se Liga na Educação e aula do primeiro ano do ensino médio. Habilidades que iremos trabalhar e interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos à ciência da natureza, que envolvem variações de grandezas pela análise dos gráficos, funções representadas e das taxas de variação e com apoio ou sem de tecnologia. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer uma aula sem apoio das tecnologias digitais. Na próxima aula, eu já irei trazer alguma coisa de tecnologia digital para vocês. Não com essa habilidade específica, mas com uma outra habilidade. Outra habilidade é investigar e registrar por meio de fluxograma, quanto possível, um algoritmo que resolva um problema. Se você nunca ouviu falar sobre fluxograma, hoje é o dia, você vai aprender um pouquinho de fluxograma. Então, para a gente começar aqui, para você começar a pensar no assunto, trouxe aqui 4 perguntinhas. Primeira, você possui um modo de resolver problemas ou faz de forma aleatória? Ou seja, você chega, vou enfiar a cara e resolve. Segunda pergunta, você sabe como obter as informações importantes da resolução de um problema? Aquelas informações que são cruciais, que são chaves para que esse problema seja resolvido. Você consegue ler e interpretar gráficos e tabelas com facilidade? Pensa aí. E a quarta pergunta, você sabe o que é um fluxograma? Respondeu essas perguntas? Então, bora lá. Vamos ver como cada uma dessas perguntas serão respondidas nesta aula de hoje. Essa é uma pergunta pessoal, então você vai pensar aí. Então, essa segunda, nós iremos trabalhar também nessa aula de hoje, como obter essas informações. Esta é uma habilidade que, teoricamente, você já deveria ter uma certa desenvoltura nela, com as habilidades desenvolvidas no ensino fundamental. E um fluxograma você irá aprender hoje. Se você já conhece, você irá aprimorar os seus conhecimentos. Então, para a gente pensar mais um pouco, quando estou pensando na solução ou resolução de um problema, quais etapas devo realizar primeiro? Então, pense aí, se você, quando se depara com um problema, tanto um problema escolar, né, de matemática, de ciência, geografia, ou um problema do cotidiano, você chega e sai enfiando a cara e para resolver, sem pensar, sem planejar, sem nada, como é que funciona? Então, pense aí. Será que a melhor forma de resolver é enfiando a cara assim mesmo e aí chega lá no meio, você vê assim, poxa, não deu certo. Aí você tem que voltar lá atrás, pense aí. Será que é a melhor forma? Pensou? Então nós vamos dar algumas dicas para você aqui de como resolver estes problemas. Então, dicas e metodologias para resolver problemas. Essas dicas, pessoal, servem tanto para matemática quanto para outras áreas, tá? Geografia, história, mais voltado para a área das ciências humanas, não, ciências naturais, humanas também dá um pouquinho, mas mais para matemática e ciências naturais. Primeira, essa vale para todos, né? Leia o texto e o enunciado da questão com atenção. Isso é o básico e primordial. Se você não lê o enunciado, o problema, você não consegue chegar em lugar nenhum. Segundo, destaque os verbos de comando, ou seja, o que você deve realizar na questão. Muito importante, porque às vezes você sai fazendo a questão de forma aleatória e às vezes a questão está te pedindo outra coisa e você respondeu
uma coisa e a questão te perguntando outra. Então, esses verbos aqui, ó, faça, ordene, calcule, então você tem que observar isso, ok? Terceiro ponto aqui, liste de forma organizada os dados ou informações importantes. Aí vale para ciências, ciências humanas, ciências naturais e para matemática, porque aí vai vir dados, informações, aí vai vir tá, geografia também, né, dentro da humanas também. Até dentro da história, às vezes acontece ter algum dado relevante. Mas é mais dentro da física, química, matemática, que vão ocorrer esses dados. Então, listar. Vai lá, coloca lá, ó, dados. Faz uma lista dos dados importantes para a resolução deste problema. Outro ponto a ser observado é observar sempre o que se pede, complementando aquele ponto anterior, porque nem sempre o que você realizou será a resposta solicitada. É comum aparecer as palavras exceto, respectivamente, as que não são. Então, isso irá mudar a sua resposta, ok? Então, exemplo, são números primos, exceto. Então, tá lá, tem uma lista de números. Aí você lê lá, números primos. Pá, já vai marcar o primeiro número primo e já passa para a próxima. Errou, por quê? Porque exceto, ou seja, eu quero o que não seja primo. Então, você tem que tomar cuidado com essas palavras-chave. Outra questão que pode, talvez, gerar uma dúvida. Ó, dada a equação A mais B igual a 5, com ambos naturais, ou seja, números naturais 0, 1, 2, 3, por aí vai, o maior produto entre eles será, ou seja, está perguntando quem que é A, quem que é B? Está perguntando a soma deles? Não. Está perguntando o quê? Está perguntando o maior produto possível entre esses dois números naturais ali, A e B. Ok? Então, cuidado também, senão você erra a sua questão por não interpretar corretamente. Fluxograma. O que são fluxogramas? São diagramas, né, com desenhos, formas geométricas e setas, nos quais a intenção é eu sair de um problema e chegar na solução desse problema e finalizar o meu processo, ok? Então, esse aqui é um resumo de um problema, né? De um fluxograma, onde nós temos operações com números inteiros. Você já deve se deparado com essa situação. Ah, professor, regrinha de sinal, eu nunca sei regrinha de sinal, sempre erro. Então, se você utilizar esse fluxograma aqui, ó, você não erra mais. Por quê? Porque você vai chegar num ponto, né? Como é que funciona o fluxograma? Essas formas geométricas ovalizadas, vamos dizer assim, representam início e fim. Ó. Essas formas, em forma de losango ou quadrado, nessa posição aqui, vai representar tomadas de decisão. Onde é que você tem que tomar uma decisão obrigatoriamente. As setas vão simbolizar o sentido do seu fluxo e os retângulos representam as ações que você deve tomar. De forma bem simplista, tá? Tem outras nomenclaturas, outras formas, outras figuras, mas essas são as principais. E esse fluxograma basicamente funciona da seguinte forma, ó. Você começa, operações com números inteiros. Eu preciso fazer uma operação com número inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte, é uma soma ou subtração? Supondo que seja, você vai vir para cá. Sim, aqui, ó. Então, você vem para cá. Se não for, você desce e vai para a próxima etapa. Assim funciona. Operação divisão ou multiplicação? Ok, então você passa para essa etapa. Se não, você desce. Neste caso, como é só um exemplo, eu coloquei assim, ó, outras fica para a próxima, ok? Então, ou seja, outras operações fica para a próxima. Fim, pronto. A partir desse momento aqui também, se você chegou em qualquer uma dessas etapas, você está finalizando também o seu fluxograma, ok? Mas para não ficar muito extenso, eu não coloquei aqui. Mas, para a gente ter uma noção de como é que funciona, então eu vou ver separadamente cada uma dessas partes. Então, primeiro a soma e subtração. Supondo que você vai fazer uma soma e subtração, o que vai acontecer? Você chegou aqui, sim, então você passou para cá. Chegou nessa outra tomada de decisão. Os sinais são iguais? Você vai pensar.
Se sim, você vai fazer o quê? Você vai some os números e mantém o sinal deles no resultado, independente se seja mais ou menos, ok? Então, aqui, ó, somei os dois, ficou positivo, porque os dois são positivos. Os dois são negativos, ficou negativo, simples assim. Ah, professor, mas menos com menos é mais. Você está na soma e subtração. Aqui, não. Menos com menos vai continuar menos. É dívida. Você tem uma dívida somando com outra dívida, você continua devendo. Não tem como fazer milagre sem ficar com saldo positivo, não é isso? Agora, se os sinais não são iguais, aí vai depender do valor do maior, entre aspas aqui, ó. Por quê? Quando eu falo maior, eu falo módulo. Ou seja, o que é o módulo? É considerando o número sem o sinal, ignorando esses sinais aqui, ó. Aí eu olho, quem que é maior? Ignorando os sinais, 5 ou 3? 5 é maior. Então, nesse caso, eu mantenho o menos, que o 5 é negativo, e vou subtrair 5 menos 3, 2. Pronto, resolvi. Então, é dessa forma que procede a soma e subtração. E a multiplicação e divisão? Se for multiplicação e divisão, você vai observar também sinais iguais. Se os sinais forem iguais, muito simples. Você vai multiplicar os dois e o resultado sempre vai ser positivo, ok? Sempre positivo. Já com os sinais diferentes, se não são iguais, você vai multiplicar ou dividir os números e o resultado sempre vai ser negativo, ok? Então, aqui, ó, temos um exemplo aqui, um negativo multiplicado com um positivo, deu negativo. Um positivo dividido por um negativo, deu um negativo, ok? Um fluxograma bem simples para você entender como que funciona, ok? Então, aqui já é uma tarefa para você que está em casa resolver. Qual que é essa tarefa? Faça um fluxograma de uma atividade rotineira sua, do dia a dia. Pode ser, eu vou ao supermercado, eu vou cortar o cabelo, eu vou varrer o terreiro, quintal, vou fazer um bolo. Faça um fluxograma dessa situação para você treinar utilizando aqueles 3 itens que eu coloquei lá para você. Se você quiser colocar mais, se tiver alguma dúvida, faça uma consulta aí no YouTube, tem vários vídeos, né, sobre fluxograma aí, você vai estar bem atendido. Você já utilizou alguma metodologia para resolver problemas? Então, se você não utilizou, você já tem uma ferramenta agora que se chama fluxograma. E de acordo com as dicas que nós demos, você também tem outras ferramentas mais que você pode estar utilizando no seu dia a dia, né? Pensar primeiro no problema, tentar fazer um planejamento primeiro para depois tentar executar e resolver este problema propriamente dito. Então vamos praticar mais uma vez. Vamos analisar essa questão do Enem e colocar, não o fluxograma em prática, mas aquelas dicas que nós descrevemos. Primeira dica é o quê? Ler o problema, interpretar o problema de forma coerente e, ao mesmo tempo, você já pode ir extraindo as informações importantes, ok? Então, vamos lá. Resolver a questão do Enem de 2021, questão 99 da prova azul, prova de ciência da natureza. Observe que não é nem questão de matemática, nós iremos resolver com extrema facilidade, utilizando aquelas regrinhas lá. Então, o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. Ok, só está explicando o que é cardiograma. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade no sinal, CVV. Precisa saber o que é CVV? Não. Você precisa entender que é um sinal de intensidade lá, que nós vamos tentar entender mais para frente. Em função do tempo. Então, é um sinal em relação ao tempo. Então, está aqui o sinal do eletrocardiograma. Temos aqui o tempo em segundos. Ó, já começa a analisar aqui, ó, o gráfico. Tempo em segundos. E nós temos aqui a tensão elétrica, olha só, milivolts. Então, nós temos algumas informações. Precisa saber isso aqui? Precisa entender isso aqui? Não. Nesse caso, não é necessário. Vamos ler o que está pedindo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número, olha só a informação importante, ó, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto? Essa informação, ela resolve muita coisa para a gente aqui. Desse paciente durante o exame,
Então, o que ele quer saber? Já identifiquei qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto. Então, é isso que eu preciso identificar. Então, qual a informação? De onde eu vou extrair isso? Desse gráfico. A partir desse gráfico eu tenho número de batimentos? Tenho. Como que eu sei? Está escrito anteriormente, ó. Intensidade dos sinais elétricos advindo do coração. Então, cada pico desse, cada oscilação dessa, significa que houve um batimento. Então, aqui, ó, ele até separou aqui, ó. Deixou o gráfico já está separado aqui para você mostrar que isso aqui é a distância entre um batimento e outro. Então, o que basta analisar? Essa distância entre uma divisão e outra aqui são 0,2 segundos. Então, se eu tenho 0,2 aqui, cada um desses é 0,2. Então, somando, ó, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, eu vou ter exatamente o quê? 1 segundo. Concordam? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. Vamos ver nesse próximo? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. Então, para cada batimento dele, está de forma constante 1 segundo. Então, se ele tem um batimento a cada 1 segundo, então ele tem aqui, ó, um batimento por segundo. Ok? Ele não quer saber em minutos? Então, são quantos batimentos? 60 segundos. Ele vai ter quantos batimentos? 60 batimentos. Usei aqui a regra de 3. Muito simples. Então, ele tem 60 batimentos em 60 segundos. Ou seja, 60 batimentos por segundo. Ok? Vamos analisar a resposta lá para ver qual que é a correta? Então, aqui, ó, resposta letra B, 60. Nem dá unidade de medida, só 60 aqui já é o suficiente para resolvermos. Uma questão muito simples, viu? De ciência aqui, mais para a área da biologia, né? Mais uma do Enem para a gente analisar. Questão 157. Para realizar um voo entre duas cidades, olha só, já posso começar a listar as informações importantes. 200 quilômetros, ok? Essa é a distância entre as duas cidades. Uma companhia utilizava o modelo de aeronave A, então tem duas aeronaves. Uma A, que transporta 200 passageiros, ok? Quando uma dessas está lotada de passageiros, o consumo de combustível é 0,2 litros por quilômetro e por passageiro. Então, tem três informações ali. 4, né? 1, 2, 3, 4 informações. Vamos para a próxima. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave pelo modelo de aeronave B, ok? Essa aeronave B é capaz de transportar 10% a mais de passageiros e também consumir 10% a menos por quilômetro e por passageiro. Pergunta: a quantidade de combustível consumida pelos modelos da aeronave B em relação a A. Então, quer saber se teve economia ou se não teve. Então, vamos colocar aqui algumas informações. A é 0,02 litro por quilômetro, ok? E a B, ela economiza 10%. Então, tem que fazer 0,02 vezes 0,9, ok? Porque ela economiza 10, então ela gasta 10% a menos. Isso vai me dar 0,018, ok? Primeira informação, litros por km. Segunda informação, a aeronave A, ela gasta 200 litros por quilômetro por passageiro. Se estão 200 passageiros, então a A vão ser 200 vezes 0,02. Isso vai me dar 200 vezes 0,02. 4 litros por quilômetro. Litros barra km. Ok? E a B? Vai me dar 220, porque são 10% de passageiros a mais, vezes 0,018. Isso vai me dar 3,96 litros por km. Ok? Então, já tem duas informações importantes
Dessas duas informações, eu termino minha questão, que basta multiplicar agora pela distância, não é 2.000 quilômetros? Então, eu vou multiplicar aqui por 2.000 km e aqui também por 2.000. Então, multiplicando por 2.000, aqui eu vou ter 8.000 e aqui eu vou ter 7.920, que vai dar uma diferença aqui de 80 litros. Então, voltando aqui para a nossa questão, 80 dividido por 8.000, corta um zero com um zero, vai dar exatamente 0,01 ou 1% de redução. Então, resposta 1% menor. Essa nossa aeronave B vai dar em relação à aeronave A. Então, é uma questão que envolveu muitos cálculos, muitas relações, muitas conversões, mas nós conseguimos, de forma organizada, chegar numa solução. Ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos nessa aula? O que é um fluxograma? A importância de sabermos interpretar problemas, informações, gráficos, tabelas e resolver problemas utilizando fluxograma e a organização dos dados. Essas são as nossas referências bibliográficas. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu agradeço, faça aquele fluxograma que eu pedi para vocês e até a próxima. Muito obrigado!